Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Fé Podcast. Mais uma vez estamos aqui. Hoje a nossa casa está recheada. Temos aqui como nosso convidado de honra, nosso bem amado Apóstolo Jorge. Mas antes, porém, ele vai falar como buscar a Deus em tempos de crise. Antes, porém, vá, subscreva o nosso canal, deixe o teu like, assine o sininho das notificações para estar informado do melhor conteúdo religioso que existe aqui em Angola e neste canal. Vamos logo dar nossas honras de casa, Apóstolo Jorge. Pai, paz e graça. Paz e graça, Pastor Ângelo, Como paz e estás? graça. Estou bem, graças a Deus. Amém. Sou com o Pastor Ângelo. Não, nós estamos bem pela graça. O Senhor tem nos sustentado, esse é o motivo de rendermos graça. Apóstolo, nos fala um pouquinho sobre o trajeto da tua vida até o ponto que aceitaste Jesus, como foi o processo da tua conversão. Pastor Melhor Ângelo, converter-se. primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade que nos confira de estarmos aqui para podermos então contribuirmos naquilo que é a palavra do Senhor. Também agradecer a Deus pela vida do Pastor Ângelo e de todos os companheiros que estão a trabalhar com o Pastor Ângelo. Dizer que a minha conversão não foi de dia para a noite, né? Foi uma conversão muito difícil. Foi muito difícil porque eu sou órfão e na altura cresci com uma tia minha. Aconteceram várias coisas que eu tive que depois nós saímos de casa, né? E começamos a viver nas ruas, independentemente das pessoas. Até então que eu conheci na altura 2003, conheci a Igreja Universal do Reino de Deus. Foi aí que eu me converti. A minha conversão foi muito difícil, foi mesmo muito difícil. É algo que eu não gosto muito de falar, né? Porque me tenho lembranças muito tristes. Mas depois, em 2016, na altura nós tínhamos uma atividade. Eu vim para cá, para Luanda, eu vivia no Kwanza Norte, no Dondo. Quando vim para Luanda, eu conheci alguém que era da Assembleia de Deus Pentecostal, na altura um falecido amigo. Eu disse, olha, vamos para a minha igreja. Eu fui para lá, cheguei, e uma das palavras que me disseram é que eu sou um grande homem de Deus. E na altura ainda não tinha noção do que é isso, apesar que eu já era obreiro, pastor, na Universal, já trabalhava na Universal. Fui consagrado pelo pastor Giminasso. Conheci vários homens de Deus na Universal. Fui batizado também na Universal. Então, de lá para cá foi uma trajetória boa, né? Então, até que chegamos em 2020, na fase da pandemia, quando recebemos o chamado que teremos que fazer o Ministério Sol. E aí abrimos o Ministério Internacional Voz do Arcanjo, Ministério Água Viva, a qual eu lidero atualmente. Amém. E nesse processo, tiveste muita gente com acompanhante, aqueles que te deram segurança, ou nem por isso? Foi mesmo uma trajetória, um processo só? Tive sim. Tive companhia de um pastor que eu digo é um pai para mim, pastor Adalberto dos Reis. Ele pertence ao Ministério de Restauração e Adoração, qual é o ministério ao qual eu entrei por causa então do chamado. Eu conheço o pastor Adalberto dos Reis no monte, lá no Kwanza Norte. Ele me pregou a palavra e fui para lá, e foi uma das pessoas que mais me aconselhou que eu tinha que ter calma a caminhar no ministério. E também tive algumas pessoas, né, como familiares próximos, que sempre me apoiaram neste lado do meu cristianismo. Então, tive apoio sim. Amém. Apóstolo, rapidamente vamos no nosso tema. Como buscar a Deus num tempo de crise? Na realidade é um tema que me despertou curiosidade. Apóstolo, nos falar um pouquinho sobre esse tema? Falando deste tema, é um tema que é minha vida. Amém. Eu gosto de pregar aquilo que eu sou. Eu prego aquilo que eu sou. Quando
primeira vez que eu tive a revelação deste tema foi um momento em que eu estava muito mal. Mas antes de eu falar do tema, né, eu quero primeiramente explicar o que é crises. Quantas crises existem? Existem três tipos de crise. Existe a crise política, a crise espiritual e também temos a crise social. Por exemplo, o nosso país, Angola, está em crise. O país está em crise por causa da fraca baixa do combustível, está em crise em todas as dimensões financeiras. Mas a crise que eu vejo, eu falo muito, é sobre crise espiritual. Atendendo nós, sendo jovens, né, estamos neste ramo, Pastor Ângelo, estamos numa fase em que nós estamos preocupados com a busca daquilo que é nosso, né? A busca dos nossos bens sociais, mas eu falo muito sobre a crise no concerne a vidas de oração, a vida de oração, porque não podemos falar de crise sem lembrarmos de Davi, ou então lembrarmos de Eli. A Bíblia fala no livro de 2 de Samuel, capítulo 6, que um certo dia Davi esteve em Jerusalém e ele viu que Jerusalém precisava de alguma coisa. E àquela altura Jerusalém estava a viver uma crise, Pastor Ângelo, estava a viver uma crise. Era uma crise social e espiritual. Estava a viver um momento muito, muito forte. Então, na altura, Davi decide reunir alguns homens para que lhe acompanhasse e a busca então da arca. E eu trouxe 3 pontos, como já me referi há pouco, sobre as crises. Existe a crise financeira, como já disse há pouco, a crise política, a crise espiritual. A mais relevante é a espiritual, Pastor Ângelo, porque nós podemos termos crise política, crise financeira, mas se tivermos uma crise espiritual estamos mal, porque é muito melhor nós estarmos bem espiritualmente e estarmos fracos financeiramente. Por quê? Porque se eu estiver mal financeiramente, o meu espírito vai atrair. Eu tenho dito que o homem de Deus, ele tem que ser completo, geral. Deve ter elevações em todas as dimensões. Essas crises eu falo no caráter de muita gente hoje não querer buscar a Deus. As pessoas hoje querem profetizar, não de menosprezar os profetas, não, mas é uma forma de ensinar. Eu profetizo, mas hoje vemos pessoas que mais estão preocupadas em profetizar, preocupado em subir, fazer trabalhos nada a ver, mas ele próprio não tem vida de santificação. A ver, pastores, ele não tem vida de santificação. E você vê que alguém está te profetizar, alguém está te liberar uma palavra, mas é alguém que não tem vida de oração. Você verá para ele que essa pessoa está em crise espiritualmente. Ele não tem vida. Pastor, perdão, apóstolo, acabaste de falar, o apóstolo acabou de falar, é na realidade um fato, né? Algo que nós temos constatado. Hoje em dia existem muitos homens que eles dizem que são usados no profético, né? Estão mais baseados no profético, mas não têm uma vida de oração nem de santidade. O apóstolo acabou de explicar que essas pessoas estão, podemos considerar que essas pessoas estão em crise espiritual. Então, apóstolo, qual dessas 3 crises chega a ser mais perigosa? Pastor Ângelo, companheiro, eu digo que o nosso país, estou a tocar muito nesta senda, nas 3, a mais perigosa é a espiritual. Okay. Porque a espiritual nós não estamos a ver. É algo que a pessoa só sente por si. Eu posso chegar aqui, mostrar uma eloquência, vos trazer uma revelação, uma profundeza de revelação. Mas eu sou alguém que talvez não medito a palavra.
sou alguém que não tem um tempo de estudar, conhecer, não tem os frutos do Espírito. Para já, quem está fora dessas crises, pastor Ângelo, é alguém diferente. Você nota que essa pessoa tem paz de espírito. A pessoa que está em crise espiritualmente não tem paz de espírito. É alguém perturbado espiritualmente falando. É alguém perturbado. É alguém que você olha para ele está te transmitindo uma palavra, você sente que essa pessoa não tem nada para te transmitir. É meramente aí. Apóstolo, sem fugir do tema, né? Como estamos na realidade, como buscar a Deus em tempo de crise? Como seria essa busca? Como vamos buscar a Deus em tempo de crise? Tipo, o que devemos fazer para buscar a Deus? E como seria essa busca? A Bíblia Sagrada, pastor Ângelo, ela nos afirma no livro de Jeremias 33:3. Clama a mim e eu te responderei. Anunciarei-te coisas grandes que tu não sabes. E ainda em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 18, diz que orais sem cessar. Isso quer dizer o quê? Quando por exemplo, o que traz, primeiramente que eu explicar isso, o que traz a crise espiritual? O que traz a crise espiritual, pastor Ângelo, às vezes é a circunstância que a gente vive. Por exemplo, não se entende que alguém que diz ser homem de Deus vai buscar um medicamento e tem que, para profetizar, tem que ter medicamento, tem que ter uma corda na cintura. Por que fez isso? Primeiro, deixou de acreditar. Uma das maneiras de não cairmos em crise espiritual é nós entrarmos e entendermos o poder e nos conhecermos nós mesmos. Se eu não me conheço, se eu não sei quem eu sou, então não tenho como eu viver daquilo que é o benefício da oração. A oração, ela é um canal que nos proporciona uma vida boa com Deus. Se eu quero sair de uma crise espiritual, de um sistema emocional, talvez é alguém que não busca Deus porque está com um sistema emocional diferente, atendendo a situação que ele viveu. Mas independentemente do que nós estamos a passar, independente de que nós sejamos, o nível acadêmico, o nível social que nós temos, nós precisamos buscar. Precisamos orar, pastor Ângelo. Não temos como operar. Hoje em Angola, temos muitas igrejas. É um reparo que eu estou a fazer. Nós temos hoje muitas igrejas, temos vários profetas. Mas se vermos hoje os profetas e os pastores que estão em Angola, dão mais credibilidade nos pastores de fora do que atualmente, dos que nós temos aqui no país. Por quê? Não temos homens capazes que podem também nos dar uma graça? Temos. Mas o problema é que nós não valorizamos o que é nosso. Então, para nós buscarmos a Deus, temos primeiro ter confiança na pessoa de Deus. Buscar mais. Orarmos a Deus. Então, nós veremos uma nova diferença no nosso espírito. Porque quando o espírito está bem, pastor Ângelo, a vida financeira vai estar bem. A vida social vai estar bem. Quando alguém não está bem no espírito, então automaticamente o físico vai pagar. Como disse, quando a cabeça não regula, o corpo paga. Certo, apóstolo, eu queria que o apóstolo fizesse um reparo nessa minha questão. Geralmente existem pessoas que quando estão a passar necessidade, em vez de recorrer, tipo, acreditando no poder de Deus que pode tirar essa situação, eles não orem, já não orem. Então, como essa pessoa deve buscar a Deus no momento da aflição? Como pode, uma vez que eu estou a passar por necessidade, né? E não consigo de orar porque não tenho motivação, estou mais focado no meu sofrimento, na minha dor. Então, como eu posso sair disso? Se calhar temos muitos irmãos que estão nessa situação. Como buscar a Deus em tempo de crise? Quer dizer, eu estou a passar dificuldade, mas qual é o método que eu posso usar para que me dê força para buscar a Deus e acreditando? Como posso sair dessa? Pastor Ângelo, nós temos hoje muitos métodos. Eu que falo contigo, vivi uma situação
muito difícil. Primeiro, isso não é só para quem é pastor e quem é profeta, não. Até também para a irmã que está nos assistir, o irmão que está aí. Talvez estás a viver uma depressão social, familiar. No momento da depressão, eu sei que muitas vezes não temos força para orar. O que temos que fazer às vezes é procurarmos alguém que tem uma graça superior à nossa para que ela ou ele nos aconselhe. E não devemos procurar quem não ora. É um perigo. Temos que procurar alguém que busca Deus. Agora, você está passando um problema espiritual, vai ter com o teu tio que só entende das canecas, fica complicado. Vai te falar, sai da igreja. Então, é muito aí. Então, se nós queremos sair dessas crises, eu estou com uma depressão, meu marido me deixou, eu estou com um problema familiar, não tenho isso, não tenho aquilo. O segredo, primeiro, procura um líder religioso. A Bíblia fala no livro de Tiago, se a memória não me atrai, Tiago 5:14. 13. Está alguém entre vós doente, né? Ou alegre, cante louvor. Está alguém triste? Orem. Então, às vezes nós precisamos orar no momento de tristeza. E é no momento de dor, pastor Anjo, que se vê pessoas fortes. Eu tenho dito uma palavra e nunca vou retirá-lo. Pessoas grandes passam grandes lutas. Só se identifica homens grandes por causa do tamanho da luta. Eu disse há pouco que eu passei uma luta em que algumas pessoas se levantaram contra mim, que eu sou feiticeiro. Pessoas saíram da igreja, eu perdi 90% do povo. E algumas pessoas pensaram, uau, vamos sair da igreja, vamos ver como ele vai estar. Mas como nós confiamos a um Deus sublime, incomparável, vamos tentar restabelecer novamente. E os que pensaram que eu podia cair estavam assustados, uau, como é possível? Então é nessas crises que nós precisamos mais confiar de Deus, pastor Anjo. Se nós não tivermos confiança, primeiramente, antes de eu buscar, eu tenho o pastor Ângelo como irmão, amigo, eu estou a passar uma crise, Deus, me orienta, eu vou ter com o pastor Ângelo, pastor Ângelo, estou a viver isso, eu sei que naquele momento, o pastor Ângelo não terá algo para me dizer, mas ao calar da noite, por isso que Davi disse que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Isso quer dizer o quê? Que eu posso estar triste de dia, mas eu sei que à noite eu vou chorar, mas de dia eu tenho alegria. O mais de tudo, o mais importante não é a crise que estamos a viver, é sabermos como se levantar diante das crises. Isso é o mais importante, porque podemos estar diante de uma situação difícil. O importante é como você encara essa situação. Porque toda crise, toda situação difícil tem uma aula para nos ensinar. Toda batalha, toda luta que a gente vive, isso eu quero aconselhar a alguém, talvez está a passar por uma situação difícil, está a passar por um momento crítico. O conselho que eu lhe dou é, não se preocupa muito no que as pessoas dizem. Acredite mais em você, pastor Ângelo. Creia. Deus me escolheu antes dessa crise chegar. Então, se a crise chegou, é porque Deus está me preparando para chegar para uma outra dimensão. Porque nenhuma crise vem por acaso. Nenhum problema vem por acaso, pastor Ângelo. Não sei se estou a fugir do teu assunto. Não. Então, eu estou a passar problema. Não, tenho situações difíceis em casa. O meu foco é, por mais que o problema seja maior, eu devo acreditar que existe alguém maior além do meu problema. Davi viu que a situação estava difícil em Jerusalém. A Bíblia fala que Deus abençoou a casa de Obed-edom. A arca de Obed-edom estava na casa de Obed-edom. Antes da arca estar na casa de Obed-edom, a terra dele não produzia. Isso está em 2 de Samuel, capítulo 6, de 1 até 10, 11. Vamos ver que Obed-edom na casa dele nada produzia. Mas depois que a arca entrou na casa de Obed-edom, a Bíblia fala, pastor Ângelo, que até as coisas, até a
terra de Obed-edom começou a produzir. A terra de Obed-edom começou a dar frutos. Isso quer dizer o quê? Quando estamos em crise, vamos se lembrar de Cristo. Eu estou passando por uma crise, mas existe um Cristo que está além. Eu tenho uma arca. Quem é a minha arca? Minha arca é Cristo. Olhemos aqui. Então subiu Davi da cidade de Davi e desceu. Davi estava em cima e ele desceu para ir à busca da arca. Por que Davi foi buscar da arca? Porque Davi deu conta que faltava alguma coisa. Davi estava bem financeiramente. Davi estava bem consoante o seu reino socialmente. Mas Davi percebeu que faltava alguma coisa. A presença de Deus. Hoje, a crise que nós estamos a viver no ramo espiritual é por causa da vida financeira também. A vida financeira, quando nós não estamos bem financeiramente, isso pode afetar nosso espírito. Pode afetar sim nosso espírito. Por quê? Às vezes você tem uma graça espiritual muito alta, mas a tua vida financeira é precária. E muitos de nossos irmãos procuram outros lugares para ir. Por quê? Porque ele diz assim: eu já estou a fazer de tudo. Eu prego, eu profetizo, eu evangelizo, mas eu não estou a conseguir desenvolver. Minha vida financeira não está boa. Então, e além disso, para nós sairmos disso, Davi, quando olhou que era necessário ir até a casa de Obed-edom, a Bíblia diz que Deus abençoou a casa, ao que eu estava aqui, abençoou a casa de Obed-edom. Até os ratos, pastor. Os ratos da casa de Obed-edom não se porquiavam, não se multiplicavam. Mas quando a arca chegou, até a mulher de Obed-edom concebeu. Então, quando temos a presença de Deus, aquilo que não está bem financeiramente, quando Jesus está, as coisas funcionam, pastor Ângelo. Não tem como. Ficou aqui o mais importante da informação, né? Antes mesmo para nós terminar, porque nosso tempo é recurso não renovável, antes de terminar, geralmente eu queria que o apóstolo deixasse um conselho, porque é muito, verdadeiramente, dizendo assim, existem pessoas que estão a passar por uma situação muito difícil nessa época da crise. Existem pessoas que deixaram de orar no momento em que eles costumavam orar, porque têm que se dedicar para a casa, têm que se dedicar para os filhos, né? Tem que fazer alguma coisa, vai à venda para conseguir alguma coisa. E essa mãe já não tem o seu ritmo de oração, então estamos mais preocupados. Esquecemos do versículo lá: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e estas coisas que estão lá no texto, comer, vestir, vos serão acrescentadas. Só que as pessoas estão mais preocupadas em ir buscar o lado financeiro, estão a esquecer o lado espiritual. Então, no momento difícil, que conselho deixa a este povo? Deus, a palavra de Deus diz o seguinte, como já o pastor Ângelo acabou de realçar, já estava para realçar esse texto: buscai o reino de Deus e a sua justiça, demais coisas. Vamos parar aqui. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, demais coisas. Quais são essas coisas? São as finanças. Quando eu deixo de orar porque não tenho dinheiro, isso é complicado, pastor Ângelo. Isso é complicado. Nós não podemos deixar de orar porque não temos finanças. Não. Nós temos que orar em todo o tempo. Paulo, eu gosto muito do apóstolo Paulo. Ele fala assim: eu sei estar em abundância, eu sei estar em crises, eu sei estar em tristeza, sem estar em alegria. Quando eu deixo de buscar a Deus porque estou a viver uma situação financeira crítica, eu não se conheço. Nós que nos conhecemos, não devemos buscar a Deus por causa quando só tudo está bem. Não.
É mesmo no tempo de crise, povo de Deus. Meus amados, minhas amadas estão aí a nos acompanhar neste momento. Nós precisamos buscar a Deus em todo o tempo, independentemente de como está a tua vida financeira. A tua vida financeira não pode estar em primeiro lugar do que aquilo que é a vontade de Deus. Porque a Bíblia está dizendo que primeiro é o reino. Primeiro, não está a falar primeiro as coisas. Busca o reino e eu vou te dar as coisas. E no livro de Jeremias 33:3 diz assim: clama-me, eu te responderei as coisas. Quais são essas coisas? Clama-me, eu vou te responder. E eu vou te anunciar coisas. Quais são essas coisas? Coisas firmes que nós não sabemos. Pastor Anjo, quando nós oramos, dinheiro aparece. Quando nós oramos, mulher, não deixa de orar por causa da crise financeira. Não. Está no teu negócio, estás a trabalhar, ora. Estás no táxi, em qualquer lugar, não devemos deixar de orar. Devemos continuar em oração. Eu não acredito que alguém me diga, não, deixei de orar porque não tinha comida em casa. Quem disse isso? A Bíblia fala que até os pássaros, eles não cefam, não trabalham, mas o Senhor lhes alimenta. Então, é neste momento que nós podemos buscar a Cristo. Pastor Ângelo. Amém, amém. Bem, ficou aqui o essencial da informação, o melhor da informação. Antes, porém, o nosso pastor, nosso apóstolo vai deixar agradecimento. A quem vai os teus abraços, teus agradecimentos? Rapidamente, primeiramente, agradecer a Deus Todo-Poderoso pela oportunidade que me confira e deixar um abraço à minha amada esposa, Ângela Caponzo, uma mulher incansável, né? Uma mulher muito abençoada. Alguém tem me ajudado muito no meu ministério. E em segundo lugar, um abraço muito forte para os meus pais espirituais, Gênesis Serrote e Teresa Gonçalves. A estes, um abraço forte. E todos aqueles que me conhecem, também, sem esquecer o pastor Ângelo, grande amigo, companheiro. Eu sei que alguns que me gostam vão me ver, né? Como o apóstolo Fernandes Caombo, grande companheiro, Deus abençoe. Apóstolo Fernando Caombo é um grande amigo, eu lhe tenho como um grande irmão, porque da situação que eu vivi, ele me acompanhou. Então Deus abençoe meus pais espirituais, Gente Serrote e Teresa Gonçalves. Sem esquecer também o pastor Cláudio Bazuca, que tem sido um grande mentor na minha vida. Deus abençoe poderosamente. Amém, amém. Bem, ficou aqui o essencial da informação. Eu que vos falei, sou o Ângelo Jovento, o apresentador desse programa. Antes, porém, segue também o nosso canal no TikTok, Fé Podcast Angola. Vá e observe, acompanhe todos os conteúdos. O melhor conteúdo religioso que existe é aqui nesse canal. Eu que vos falei, novamente, sou o Ângelo Jovete. Vai, subscreva o nosso canal, deixa o teu like, assina o sininho das notificações para receber o melhor conteúdo. Até já, meu muito obrigado. Se esquecer, vamos mandar um agradecimento a todos os irmãos que têm nos acompanhado. Francisco Manuel, Teresa de Lelo, a partir da França, são nossos fiéis seguidores, têm nos acompanhado e estão dando aquela garra bem lá no cantinho da Europa. Meu muito obrigado a todos vocês. Até já. Obrigado.